cara, quero começar a pensar no meu patrimônio no longo prazo, quero começar a organizar minhas finanças, mas eu tô quebrado de dívida, tô usando o cartão de crédito pra pagar o cartão de crédito, que é um clássico brasileiro, acho que é uma coisa icônica que a gente consegue fazer por aqui. Qual que é o primeiro passo pra eu começar a organizar minha vida financeira a partir do momento de endividado? O primeiro passo é resolver essa questão das dívidas, que geralmente é uma questão de fluxo. O que eu quero dizer, né? O seu fluxo de pagamento, aquilo que você recebe, não é o suficiente para pagar o seu fluxo de gastos. Então você tem que resolver ou diminuindo gastos ou aumentando aquilo que você ganha. Nossa, né? Reinventou a roda aqui. Não, é super básico. Poxa, mas se é tão básico, por que você não faz? Por que 90% das pessoas não fazem? Então esse é o ponto. O básico para você começar a investir é fazer sobrar dinheiro e não ter dívidas. Porque não adianta nada eu chegar para alguém e falar, não, começa a investir aí o cara começa a investir para ganhar 1% ao mês, que é o que a gente tem em renda fixa hoje no Brasil, enquanto ele paga 4% de juros no empréstimo pessoal, enquanto ele paga 11% no cheque especial. Não adianta, você repete esse processo de investir para ganhar 1 enquanto você paga 4 ou 11, você quebra no longo prazo. Então a primeira coisa é avalie a sua situação inicial. Então você tem dívidas? A dívida tá onde? Tá no cartão, tá no cheque especial. Troque essa dívida extremamente cara por uma dívida mais barata. E tem uma regra quanto à questão de fazer dívida. Quanto mais fácil for o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Cartão de crédito tá na tua mão, já tá aprovado. Você pode gastar o que você quiser, se não pagar, aí que vem o juro cavalar. Cheque especial já tá na sua conta, tem que falar com ninguém. É só tirar. É quase mágico, né? Você tira, nada acontece, só muda o dígito na tela ali, você tá com dinheiro na mão. Então, se você quer juros mais baixos, tem que falar com alguém. Tem que ir no gerente de banco, tem que, por exemplo, fazer um consignado onde você consegue deixar lá um contra-cheque para diminuir gastos, né? No caso de funcionário público dá para fazer isso, aposentado. Então, o primeiro ponto é, tem dívida, ela é cara, troque por uma dívida mais barata. O que é isso? A dívida tem 11% de juros, troca por uma que tem 3%, que ainda é um puta de um juro. Eu queria poder investir meu dinheiro a 3% ao mês, né? O resultado seria fantástico. Resolveu essa questão da dívida cara para barata, não faça mais dívidas. E aí é complicado, porque como eu disse, ou você aumenta a sua renda, o que costuma dar mais trabalho, ou corta os seus gastos, o que imediatamente é o mais fácil a ser feito, mas é doloroso. Afeta o estilo de vida. Exatamente. Né? Você aumentar o seu padrão de vida é muito simples. Você diminuir é bem mais complexo. É bem mais complexo. E a tragédia, né, do brasileiro, até extrapolando, isso aí é nível mundial hoje em dia, mas é que geralmente tudo que a pessoa ganha, ela gasta. E há um motivo pra isso também. Como investir algo um pouco mais complexo, um cara vê, poxa, mercado financeiro é muito complexo, isso aqui eu deixo pra depois. Um dia eu aprendo, tô muito novo, vou aproveitar a vida, quando eu tiver 30, 40 anos eu aprendo. Então o cara vai deixando pra depois. E aí ele fala, sobrou um pouquinho, bota na poupança, não rende nada. Basicamente nem cobre a inflação em muitos períodos. Então ele vê, poxa, poupar não adianta, eu vou gastar tudo que eu ganho. E à medida que ele vai ganhando mais, porque com 20 ele costuma ganhar pouco, com 25 tá ganhando mais, com 30 tá ganhando mais. Ele vai aumentando o padrão de vida dele também, vai gastando mais, mas não faz reserva. Então a hora que por algum motivo essa fonte de pagamentos ela desaparece, ele ficou desempregado, o negócio dele quebrou, o custo de vida tá alto e ele entra numa situação de endividamento. E como ele nunca estudou finanças, ele pega crédito nos piores locais possíveis. Porque ele quer aquele dinheiro fácil, não quer ter trabalho. O dinheiro fácil custa mais caro. Então, o primeiro ponto é, depois de você ter feito toda essa trajetória de dívida, começa a poupar dinheiro, paga a dívida mais rápido, parou de pagar a dívida, você vai começar a investir esse dinheiro. E aqui no Brasil a gente tem uma renda fixa que paga muito bem. Então, você consegue, correndo relativamente pouco risco, e quando eu digo risco, é risco de perder o principal, né? Você pode emprestar dinheiro para o governo, por exemplo, via título público, para correr quase nada de risco, porque você está emprestando para quem é o dono da máquina de criar mais dinheiro, mais reais. Você consegue uma recompensa de mais de 1% ao mês hoje. E o principal é começar a fazer isso, esse tipo de investimento, o mais cedo possível, porque é isso que faz diferença na acumulação de patrimônio, principalmente, é o efeito do tempo. Se a gente pega uma fórmula de juros compostos, você tem lá basicamente que o montante final é igual ao capital inicial vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. E o tempo é o único fator que eleva a fórmula, que torna ela realmente exponencial. Eu posso dar um exemplo numérico disso, para mostrar o quanto vale a pena começar antes, ainda que com pouco dinheiro. Porque as pessoas falam, poxa, não tenho mais dívida, sobra um pouquinho aqui, quero começar a investir. Mas Bruno, são R$300 por mês. É muito pouco, né? Se eu invisto R$300 por mês, eu ganho R$3 de juros no mês. O que isso vai mudar a minha vida? Em um mês nada, em 2 meses nada, em 12 meses quase nada, em 24 também pouca coisa. Agora em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, muda pra caramba. O exemplo que eu posso dar é o seguinte, até te perguntar quem você acha que vai estar melhor no final. Imagine 2 investidores. Tá. 2 investidores, investidor A e o B. Eu quero que você me diga quem vai estar melhor com 65 anos.
O investidor A, ele começou a investir com 20. Ele pega R$300 por mês, que é o que muitas pessoas falam que é pouco dinheiro, e investe todo mês. Ele vai fazer isso dos 20 aos 30. Rendimento dele, 1% ao mês. E depois ele parou. Não fez mais nada até os 65 anos. A gente pode até falar que o investidor A é o investidor que ele começou cedo, mas ele é preguiçoso. Porque ele investiu dos 10 aos 20, deixou investido e não fez mais nada depois. Pegou um fundo de investimento, deixou lá e não fez mais nada. E tem o investidor B, que pensava, esse A é um trouxa, porque não tá aproveitando a vida dele agora e no futuro ele poderia investir muito mais dinheiro. O B fez isso. Ele não começou a investir com 20, começou a investir com 30. Só que para compensar que ele começou mais tarde, ele começou a investir com mais dinheiro, R$400 por mês, o que é 33% a mais do que o A por mês. E ele investiu todos os meses dos 30 aos 65 anos. Todos os meses, mesmo rendimento, 1% ao mês. Então, resumindo aqui os dados. A, investiu dos 20 aos 30, 300 por mês. B, investiu dos 30 aos 65, 400 por mês. Ambos com a rentabilidade de 1%. Veja que o B investiu por um período 3,5 vezes maior do que o A. Só que o A começou com menos dinheiro, mas começou antes. Quem vai estar melhor com 65 anos? Pela pegadinha, eu chutaria o A, até por causa dos juros compostos, até por ter começado antes, e até porque desses 20 aos 30, é dinheiro rendendo em cima de dinheiro. Então, Sim. Provavelmente, quando ele chegar aos 30, o que ele já rendeu deve estar lá na faixa dos 400 que o cara tá investindo. O A, quando chegar com uns 30, vai ter quase 70 mil investido, enquanto o B vai estar começando. Mas você concorda comigo que não é intuitivo pensar que o A teve um destino melhor? Porque o B vai começar depois, mas com mais dinheiro e vai investir por 35 anos. Pensando em termos de esforço, o esforço do B foi maior, porque durante 35 anos ele abriu mão de parte do que ele ganha para investir. O A só fez isso durante 10 anos, depois ele parou, ele só não mexeu no resultado. E a diferença no final é de 2 milhões basicamente, porque o A vai ter 4,5 milhões e o B vai ter um pouquinho mais de 2,5 milhões. Então, só por ter começado 10 anos antes, com menos dinheiro, e depois ele parou, o A teve um destino melhor do que o B. Então, pra quem tá assistindo aqui e é jovem e pensar, eu ganho pouco dinheiro, não vale a pena começar agora. Você tá errado, você tem que começar o quanto antes. Se o seu pai tivesse começado pra você, sua mãe tivesse começado, seria ainda melhor. Mas raramente isso acontece, né? Eles têm os problemas dele, não começaram nem pra eles, às vezes. Vai começar pro filho. Agora, se você tá assistindo isso agora e tem 20 anos, começa pra você agora. Não espera ter 25, não espera ter 30. Se você, que tá com 30, não começou ainda, comece, porque é melhor fazer isso com 30 do que com 35 do que com 40. Se você já faz pra você, mas seu filho nasceu e não começou a fazer pra ele, faz uma previdência privada pra criança. Bota R$100 por mês. Faz isso durante 15 anos, até os 15 anos, depois não faz mais nada. Aí quando o filho tiver 30, você fala, olha, eu fiz um negócio pra você, vou te dar agora com 30. Não dá com 20 não, que com 20 o jovem não sabe nada, vai desperdiçar o dinheiro. E com 20? É. Com 20 que... Você tá maluco. Dá quando tiver 30. Tá? E aí você dá, ele vai ter uma bolada pra resolver a vida dele. E qual que é o momento... E aqui chegando, que acho que é uma coisa que você é super reconhecido dentro da internet, que eu consigo começar a viver de renda. Qual que é o passo, assim, pra eu poder olhar e falar assim, irmão, se eu quiser parar, a máquina tá girando aqui pra me sustentar? Vou fazer uma pergunta aqui. Você já fez a conta de quanto você precisa ter investido pra poder parar de trabalhar e manter o seu padrão de vida hoje? Puta, eu já fiz faz um tempinho, preciso refazer ela. Mas deve estar ali... É alta, né? A gente pode fazer essa conta até agora. Uhum. Me dá não precisa nem ser o seu padrão de vida, mas vamos pensar num caso hipotético, pra não revelar seus números assim, não sei se as pessoas poderiam saber. Mas pensa numa pessoa hipotética, digamos que ela ganhe R$10 mil por mês e o que ela ganha é o que ela gasta, não economiza nada. Mas ela vive muito bem com R$10 mil por mês. Esse é o custo de vida dela. Quanto essa pessoa precisa ter pra poder se aposentar? Aposentar há quantos anos? Vamos chutar. Pra poder viver o resto da vida pensando que esse custo vai crescer a velocidade de inflação. Então aqui, umas 4, 5 milhas? Na verdade, hoje, fazendo a conta aqui, sendo crível, 2 milhões. 2 milhas. Por que eu faço essa conta? Pra ter uns 10 mil por mês. Exato. Pelo seguinte, imaginando... Eu sou péssimo em matemática, né? Só o dobro. Não, ótimo que você pense que é mais, porque é muito melhor ter mais do que ter menos. Uhum. Mas qual conta que você pode fazer pra definir o quanto você precisa ter investido pra poder viver de renda? E viver de renda, não entenda como, agora eu sou multimilionário, vou comprar um iate, uma lancha, vários carros na garagem, um casão. Se for esse o seu padrão de vida ideal, é precisar de muito dinheiro. Agora, se o que você quer é simplesmente parar de trabalhar com o que você não gosta pra ter mais tempo pra não trabalhar ou começar a trabalhar com o que você gosta, é muito mais simples. Se essa pessoa que ganha 10 mil, ela quer largar o emprego, ela só precisa que o patrimônio dela dê
10 mil reais pra ela por mês, na média, ela pode pensar isso ao longo de um ano, pega 120 mil de uma vez no começo do ano e vai gastando aos poucos depois, e até pode deixar reinvestido isso pra ganhar um pouquinho durante esse período, e tem que ter também um crescimento para repor a inflação. Então, por que eu falei que é 2 milhões? Porque se você imagina que você vai conseguir investir esses 2 milhões a 0,5% ao mês, hoje rende 1%, mais inflação. Então vamos imaginar que a inflação ficasse uns 0,5% ao mês também. E é mais ou menos isso que a gente tem de histórico de plano real, 6% de inflação. Então se você consegue isso, você consegue com 0,5% de 2 milhões, 10 mil, e os outros 10 mil que renderam, se render 1% ao mês, ficam lá para serem reinvestidos e crescer ao longo do tempo para repor a inflação. Com isso você consegue viver de renda durante muito tempo, e na hora que você vier a falecer, né, essa pessoa vier a falecer, o que vai acontecer com todos nós, pelo menos a princípio a gente pensa isso, vai saber se alguma coisa vai mudar no futuro com a evolução tecnológica, mas ela constitui um bom patrimônio para passar esse patrimônio para os descendentes. Então, não precisa de tanto dinheiro assim, se a gente for pensar, para que uma pessoa que tem um padrão de vida assim, classe média em São Paulo, consiga se aposentar. Porque esses 2 milhões, ela junta ao longo de 30 anos de investimento. Ela consegue fazer isso. Qual que você acha que são... Então o gatilho é esse, é ter um patrimônio que consiga pagar o teu custo de vida. E qual que é o investimento básico, assim, pra essa pessoa jogar? Qual que é o game que essa pessoa tá começando a entender, ou pelo menos pesquisar, entrar no seu canal, entrar nos seus cursos pra ela começar a entender onde pôr a grana? Bom, eu vou falar o caminho complexo, tá, né? E vou dar um caminho mais simples, mas esse é sobretudo pensando pra crianças, eu diria. No jogo do bicho, o mais simples. Até pode ser, né? Se o cara souber o bicho que vai dar, pode ser bom. Mas um caminho complexo é que não existe um único investimento que vai ser, sabe, o mágico, o salvador, geralmente. A bala de prata, né? É, você até pode ter um investimento que ele seja mais destinado para isso. Seria uma previdência privada, por exemplo. Mas eu não gosto da ideia de você ter um único investimento destinado para que você garanta a sua vida no futuro. Por uma criança, como você já tem que investir o seu dinheiro, investir o dela ainda, uma previdência privada é muito bom. Por que eu digo isso? Porque você tem previdências hoje. Previdência privada é um fundo de investimento com características previdenciárias. Tem vantagem na parte de imposto, você paga menos imposto. Você não tem um negócio chamado come cotas, que existe em outros fundos, que é um adiantamento de imposto de renda, que todo ano, né, 2 vezes ao ano, no final de maio e novembro, pega 15% do seu lucro. Não tem previdência. E você tem carteiras diversificadas montadas por fundos previdenciários também. Então, se você pensa naquele exemplo de investir R$100 por mês, que seja, durante 15 anos, depois parar de investir e deixar mais 15 anos rendendo para um filho, nesses 30 anos de investimento, essa previdência não vai pagar imposto em momento nenhum. Só quando o filho for usar o dinheiro. E quando for pagar imposto, é só 10%. Enquanto se fosse qualquer outro tipo de investimento, seria no mínimo 15%. No mínimo 15, pode ser mais do que isso. E além disso, se fosse um fundo normal de investimento durante 30 anos, como esse come cotas incide 2 vezes ao ano, pagaria imposto 60 vezes. E esse imposto é dinheiro que sai do seu resultado para financiar os gastos do governo. Então para de contribuir para a sua evolução patrimonial, não tem mais juros incidindo sobre ele. Então para uma criança eu considero esse um ótimo caminho, até porque você vai dar isso na mão do seu filho com 30 anos e vai ter a vida toda pela frente para pegar esse dinheiro e montar uma carteira para ele diversificada. Agora, pra gente, a previdência eu enxergo muito mais como uma parte de um portfólio que vai ter uma série de outros ativos. E aí você pode ter um monte de ativos nacionais e até internacionais, porque nunca foi tão fácil antes na história do Brasil você investir fora. Nunca. Antes era muito mais complexo. Hoje em dia, até usando apps de investimento nacionais, você tem um campo lá onde você habilita sua conta internacional para investir diretamente lá fora. E é muito bom você investir fora, porque se a gente pensa em trajetória de moedas, né, dólar contra o real, era 1 para 1 em 94, depois virou 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, na próxima Copa do Mundo talvez esteja em 6 para 1, já que eles crescem mais do que a gente. Contanto que não chegue no 7-1, cara. Um dia vai chegar. Esse trauma de novo, não. É questão de tempo. É questão de tempo. Um dia vai chegar. Isso eu tô comparando o dólar com o real. O real é extremamente novo. O real tem 28 anos. A gente pode falar que o real acabou de sair da faculdade de Direito e descobriu o que quer fazer economia. Não sabe o que é da vida ainda. Se você pega antes, aí a diferença de dólar para as outras moedas era cavalar. Porque o real, pra quem não sabe, é a nossa 10ª moeda aqui no Brasil. A gente teve réis, teve 1.000 réis, teve cruzeiro novo, teve cruzeiro de novo, teve cruzado novo, cruzeiro real, real. Então será que com 10 moedas já testadas, o real vai ser a última moeda do Brasil? Talvez a gente tenha mais um processo hiperinflacionário, um dinheiro valendo nada, enquanto nos Estados Unidos o dólar é o dólar desde a independência americana. É simplesmente o dólar. Tá lá. Muito mais sólido do que o real. Então no final é uma carteira diversificada. Se o pessoal for no meu canal do YouTube, tem muito vídeo lá explicando quanto a isso. Agora, não sabe o que fazer,
uma previdência privada é um bom começo, mas pro adulto, eu não diria que é a única alocação que ele tem que ter, até porque previdência tem um foco em longuíssimo prazo. No curto prazo, o imposto sobre ela é muito alto. Você precisa mexer com 2 anos, 3 anos. Então, por isso, você não pode ter toda a sua carteira lá dentro.